nós temos que selecionar o que nós vamos estudar. Nós temos aí então separado um estudo aí que é o resumo do trimestre. Então você vai ver lá aquelas figuras que nós usamos, ilustrativas, e nós temos lá também, e em cada então lição nós colocamos lá a síntese, né? Do tópico 1, do tópico 2, do tópico 3. Então colocamos lá a síntese também para você poder aí dar um resumo da lição, um resumo rápido. Mas vamos ver aí o que nós estudamos durante esse trimestre, rapidamente. Olha aí, na lição 1 nós estudamos a Epístola aos Romanos. Na lição 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. Na lição número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Lição 4, os benefícios da justificação. Lição 5, a maravilhosa graça. Lição 6, a lei, a carne e o Espírito. Lição 7, a vida segundo o Espírito. Lição 8, Israel no plano da redenção. Lição 9, a nova vida em Cristo. Lição 10, deveres civis, morais e espirituais. Lição 11, a tolerância cristã. Lição 12, cosmovisão missionária. E a lição número 13, a de hoje, o cultivo das relações interpessoais. Então veja só quanta coisa nós estudamos e quanta coisa nós aprendemos. Eu aprendi muito, tenho certeza que você aprendeu muito. Tenho certeza que todos que participaram da Escola Bíblica Dominical aprenderam muito estudando então a Epístola de Paulo aos Romanos. Então nós vimos que Paulo agora no final, ele vai se lembrar agora das pessoas, das principais pessoas que ele se relacionou com essas pessoas e que elas tiveram importância nesse ministério dele, nessa parte do seu ministério. Então ele estava em Corinto e escrevendo para a igreja em Roma. Então ele se lembra agora, ele faz aí uma retrospectiva em sua mente e se lembra de pessoas que foram muito importantes aí nesse ministério dele de evangelizar toda aquela região hoje que chama ali Turquia, daí depois ali a Europa, né? E agora ele está na Grécia e está escrevendo agora para Roma, então, para a igreja que está em Roma. Então ele não só é grato a Deus pela obra que fez, mas ele se lembra de também agradecer as pessoas que participaram do seu ministério. Veja bem que ele dá importância a essas pessoas. Então é necessário que no nosso trabalho que nós desenvolvemos, nós também sejamos gratos a Deus e também gratos às pessoas com quem nós nos relacionamos durante nossa vida, né? Durante nossa existência aqui na Terra. Pessoas que foram importantes. Tanto as pessoas que foram aí ruins, quanto as pessoas que foram boas. Todas foram importantes na nossa vida. E nós devemos agradecer a Deus e agradecer a essas pessoas, porque elas foram importantes. Vamos então na parte 1, a importância das relações interpessoais. Tópico 1, valorizando pessoas, não coisas. Tópico 2, valor das mulheres. Tópico 3, irmandade e companheirismo. Tópico 1, então, valorizando pessoas, não coisas. Paulo finaliza sua carta primeiramente recomendando a irmã Febe, membro da igreja de Cencreia. Foi através dela que o apóstolo enviou sua epístola à igreja que estava em Roma. A recomendação vem acompanhada de uma observação na qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela à igreja de Cencreia, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, 1 e 2. Então ela servia a igreja. O vocábulo servir, usado aqui, traduz o termo grego diáconos, o que tem levado muitos comentaristas a acreditar que ela era uma diaconisa da igreja. O fato é que o apóstolo pôs em evidência a função em vez do ofício. Infelizmente, hoje as coisas estão invertidas. O que vale mais hoje são os títulos e os cargos ao invés do desempenho do serviço cristão. Então devemos entender aqui, Paulo começa falando de Febe. E ele fala a respeito do serviço dela. Tem muita gente procurando aí título, né? Procurando tanto aparecer e se destacar, né? Na obra de Deus, sendo que apenas com relacionamentos interpessoais, mas não com trabalho.
Então Paulo aqui destaca o trabalho dessa irmã. Veja bem, quando se fala diaconisa, por exemplo, se Paulo fosse ficar na casa de alguém, então a mulher ali naquela casa, ele chamaria diaconisa, porque ela lavaria sua roupa, faria comida para ele, então ela está servindo. Então aqui, esta mulher era uma mulher que hospedava Paulo quando Paulo estava ali, e também hospedou vários irmãos. Então só de dar essa hospedagem, aí, exige o quê? Alimentação, né? Exige uma roupa lavada, exige aí muita coisa. Então essa pessoa está servindo, por isso a palavra diaconisa. Toda vez que fala diácono ou diaconisa, aí quer dizer o quê? Pessoa que serve. Não está falando aqui de cargo eclesiástico, não está falando nada disso. Até o pastor, uma vez o pastor Antônio Gilberto falou muito sobre isso, explicou sobre isso. Então isso aqui não tem nada a ver com um cargo eclesiástico, tem a ver com um serviço prestado a alguém da igreja, ou a igreja em geral. Então diaconisa aqui não quer dizer aí que ela tinha um cargo na igreja e que pregava ou que ensinava, nada disso, não está dizendo isso. Paulo diz aqui que ela hospedou pessoas. Está dizendo claramente isso, hospedou. Hospedou várias pessoas da igreja, inclusive Paulo hospedou-se na casa dela. Ela morava em Cencreia, que era uma pequena localidade perto da cidade de Corinto, aí por volta de 7 a 10 quilômetros. E quem ia para leste de Corinto, então para que lado? Para o lado de Roma, usava então o porto de Cencreia. Quem ia para o lado de Jerusalém já usava o outro porto do outro lado. Então veja só, essa mulher morava ali então, onde tinha esse porto, era uma localidade chamada Cencreia, e ela foi encomendada então por Paulo para levar a sua carta de Corinto para a cidade de Roma, para entregar à igreja em Roma esta carta. Alguns acreditam que ela tinha posses, né? Poderia ser uma mulher que tinha aí uma casa boa, com vários cômodos. Então ela hospedava pessoas da igreja, recebia essas pessoas. Essas pessoas são muito importantes para a igreja. Eu mesmo não gosto nem de ficar em hotel, eu gosto de ficar na casa das pessoas. Sempre, em toda a congregação, tem alguém que gosta de receber as pessoas. Gosta de receber aqueles que vão dar palestras, que vão pregar, né, que vão cantar. Então sempre tem essas pessoas. Eu prefiro ficar na casa dessas pessoas, que eu gosto de me relacionar com essas pessoas, conversar com elas. Muitas pessoas nós temos ajudado. Teve família que estavam todos brigados aí e tal, separados, nós fomos lá, colocamos lá uma leitura bíblica todo dia na hora do almoço, conversamos com eles, né, da necessidade de amizade, de amor entre a família e tal, e eles aproveitaram muito a nossa visita, mudaram completamente de modo de viver, né, melhorou muito. Em vários lugares nós temos ido, temos procurado ajudar, em vários lugares nós oramos pelas pessoas nessa casa, pessoas foram curadas. Aí a gente pode ir aos vizinhos, né? Orar por eles também, eles serem curados, falar de Jesus para eles. Então é muito melhor ficar na casa das pessoas. Eu gosto muito de ficar na casa das pessoas, ao invés de ficar no hotel. Mesmo que em hotel também, muitas vezes já orei por funcionários, por pessoas que foram curadas, e também preguei o Evangelho e ganhei muitas almas já em hotéis também. Mas melhor em casas dos irmãos. Tópico 2, o valor das mulheres. Paulo fala de Priscila e Áquila como tendo exposto suas vidas na causa do Evangelho, Romanos 16:3. Esse casal era judeu e havia sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio. Agora haviam voltado à capital do império. Outras referências ao mesmo casal são encontradas em Atos 18, 2, 18 e 26, 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteo 4, 19. Duas observações são importantes na vida desse casal. Primeiramente, Paulo sempre cita Priscila em primeiro lugar. Muitos comentaristas concordam que isso tinha uma razão de ser. Priscila se destacava na obra do Senhor, sendo auxiliada por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã em Cristo que se destaca mais do que o esposo na causa do Mestre? Paulo não cita apenas Priscila, mas cita outras mulheres de igual destaque. No versículo 6, ele menciona uma mulher de nome Maria, saudai Maria, que trabalhou muito por nós. Pouco se diz dessa Maria.
E o que se sabe é que ela trabalhou muito na obra de Deus. Trabalhador aqui traduz o termo grego kopiao, que significa trabalho voluntário. Maria se deu voluntariamente para a obra de Deus. Precisamos de mais Marias, que o Senhor envie mais Marias para a sua obra. Então nós sabemos aqui do valor que Paulo dava a Priscila e Áquila, duas pessoas que trabalhavam fabricando tendas, né? E receberam o apóstolo Paulo também para trabalhar fabricando tendas. Eles ajudaram Apolo, o pregador, provavelmente ensinando a ele sobre o que? O batismo do Espírito Santo. Nós sabemos que Apolo pregava, mas não tinha um conhecimento correto, por exemplo, do batismo nas águas. Ele não sabia que se batizava agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem dava autoridade para o batismo era Jesus. Ele não tinha esse conhecimento. Ele também não tinha o conhecimento a respeito do batismo do Espírito Santo. Então ele só pregava, convencia as pessoas que Jesus realmente era o Messias. Mas era um evangelho incompleto. Era um evangelho de alguém que não conhecia o Espírito Santo e também não tinha entendido ainda qual era a função do batismo, que era apenas uma confirmação da conversão de alguém, e não batismo de arrependimento, como João Batista batizava. Então nós vemos que Paulo teve que corrigir essa pregação, e Priscila e Áquila receberam então Apolo para exatamente explicar-lhe essas coisas. Então ele foi conhecer sobre o revestimento de poder para ser pregador, e provavelmente recebeu o batismo do Espírito Santo, e já aprendeu que o evangelho é pregado com sinais, prodígios e maravilhas, como Paulo pregava, como Pedro pregava, como Jesus pregava. O caso é que Priscila é sempre citada antes de seu esposo Áquila. Então, provavelmente o Áquila era um fabricante de tendas, ocupado no seu trabalho, mas Priscila não só o ajudava, mas também trabalhava fazendo a obra de Deus. Então ela se destacava na parte espiritual. Então provavelmente Priscila se destacava por quê? Porque além de trabalhar, cuidando da sua tenda, cuidando do seu marido, né? Ajudando ele a curtir couro, mas ela trabalhava também pregando o evangelho, ajudando as pessoas a conhecer Jesus, visitando as pessoas. Então ela fazia um trabalho espiritual também. Já o seu esposo trabalhava muito, né? Muito cansado, cuidava das coisas materiais. E a sua esposa cuidava das coisas materiais e espirituais. Como, aliás, as mulheres são acostumadas a fazer. As mulheres, além de trabalharem, às vezes até trabalham um trabalho secular, trabalham em casa ainda, cuidando de comida, de roupa lavada, limpando a casa. E além disso, elas ainda trabalham na obra de Deus. Muitas estão envolvidas aí no ciclo de oração, né? Visitação, muitas coisas que elas trabalham na obra de Deus. As mulheres têm aí uma capacidade até inacreditável, né? De ao mesmo tempo trabalhar secularmente, trabalhar em casa e ainda trabalhar na obra de Deus. É impressionante isso, né? E se elas adoecerem, elas continuam trabalhando. Já o homem, qualquer doença derruba o homem e para de trabalhar. As mulheres, então, elas possuem essa capacidade dada por Deus de trabalharem na obra de Deus e também trabalharem na parte material também. O que nós reclamamos muito das mulheres é que elas não se envolvem mais na parte espiritual. Elas deveriam ser mais usadas aí em milagres, né? Em sinais, prodígios, maravilhas. Elas deveriam aí se dedicar também a essa parte. Está faltando muito isso. E nós víamos antigamente muito isso em trabalho da igreja na parte feminina. Nós tínhamos muitas mulheres que pregavam e mulheres que tinham dons do Espírito Santo. Hoje está muito raro. Entre os homens quase desapareceu e entre as mulheres praticamente desapareceu. Então é preciso que as mulheres se dediquem mais a buscar o poder de Deus para que o ministério que Deus quer confiar a elas seja exercido de acordo com a palavra de Deus. Então elas podem e devem ser usadas por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. E isso vai ajudá-las a ganhar mais almas, né? Aí nas suas visitações. E elas são mais interessantes no seu relacionamento interpessoal. Elas têm um jeito melhor,
são assim pessoas mais maleáveis, né? Pessoas que aceitam mais as diferenças